neutro, agora é hora de parar. Exatamente. Assim, olha, uma coisa que a gente vai trabalhar, importante, da outra, a Ieda não participou do outro grupo. Não. Uma coisa importante que a gente vai trabalhar, para a gente poder ter qualquer tipo de mudança na nossa vida, na nossa trajetória aí, a gente precisa chegar num ponto, mas é muito pessoal. Não estou falando de ninguém, não estou falando de filho, de marido, de amigo, de ninguém. Estou falando de você, nós. Nós precisamos nos aceitar. É o básico? Não é tão básico assim. Por quê? Tem coisa, como todos nós, tem coisas boas, eu tenho coisas boas, eu tenho qualidades, eu tenho coisas que eu não gosto em mim. Não é assim? Todos nós. Tem coisas que me incomodam. É difícil olhar para essas coisas. Né? É difícil. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo tentando fazer o melhor. Nós estamos o tempo todo parecer bem e aquele esforço tal. Então, eu nem vou pensar no coisa ruim. Só posso pensar em coisa boa. Mas o ruim também faz parte. Uhum. O ruim também faz parte. A gente convive com ele. Faz parte de nós. A gente não pode fingir que não está lá. A gente fala de jogar, eu falo de jogar sujeira embaixo do tapete. Fingir que não está lá. A casa está limpinha, mas está tudo encardido embaixo do tapete. Então, a gente precisa fazer essa diferença. É a questão de encarar né, nós temos a parte positiva e a parte, né, negativa. Nós somos seres humanos. Isso. Eu acho que um exemplo para vocês, vamos ver, quem topa aí? Eu posso fazer, posso começar por mim. Olha, três pontos negativos, vai. Pode ser um pouco de pretensão. Estou melhorei bastante. Estou melhorando bastante nesse sentido, né? De achar que tem que saber mais, de achar que precisa estar lá na frente. Pretensão, outro ponto negativo, talvez é falta de disciplina, um pouco, está melhorando aos poucos, não é fácil. Sem a disciplina, as coisas não andam, não tem jeito, você se perde totalmente. Outra coisa, deixa eu ver, negativo, pode ser aí. Falar demais, né? Também, às vezes, de falar. Toda mulher falar demais. Eu estou dando um exemplo, né? 3 pontos positivos, talvez a empatia, paciência, o que mais? Amizade, a entrega com amizade, eu sou uma pessoa que, quando eu realmente considero alguém um amigo, eu sempre procuro estar de braços abertos aí, né? Então, são esses pontos. Dou um exemplo. Então, esses 6 pontos, exemplo, quando eu trabalho isso, a gente trabalha isso pessoa por pessoa, geralmente eu peço uma listinha maior, aí umas 10 características de cada. Tudo isso faz parte de mim, sou eu. Não é só a coisa legal, a coisa boa. É empática, pessoa simpática, legal, é divertida. Não é só isso. Então, tudo isso faz parte de mim. Agora, primeira coisa, identificar, dentro desses pontos negativos, o que mais incomoda. Talvez essa pretensão de achar que sabe demais, aí trabalhar isso. É o que eu faço terapia também, né, pessoal? Então, eu estou tentando trabalhar cada vez mais. Então, importante identificar dentro desses pontos negativos aí o que é preciso. Tem bastante. Mas a Edith tem tanta coisa. Mas vamos pegar uma aí e focar mais nessa e aí estabelecer algumas metas. Eu achei legal. É passo a passo. Não se esqueçam quantos anos vocês demoraram, não é? Para se transformar, que vocês se transformaram. Para montar sua personalidade, seu caráter, uma vida toda. E fica bem
difícil, não é assim, não é uma mágica que a gente vai transformar em uma semana, em um mês. Teve todo um processo para vocês chegarem onde vocês estão. Uhum. Quem se habilita? Quem gostaria de fazer? De pensar, fazer esse exercício aí, de trazer as características. Positivo, negativo. Pode ser 3, né? Negativo. Posso fazer? Pode, vai lá, Dê. Eu estou desligando, eu estava ouvindo aqui, mas eu estava terminando um trabalho aqui para não acumular. Perfeccionista. Eu. Aí já tem, né? Eu vou anotando. Autoestima muito baixa. Me machuco demais por confiar nas pessoas. Custa identificar, já estou começando a identificar os sinais depois de terapia de 2019 para cá. Perdi a autoconfiança. Na verdade, eu perdi a autoconfiança. Houve problemas que me levaram à perda dessa autoconfiança. Assim. Acho que tinha também uma competição na infância, tipo assim, eu ouvi várias vezes assim, o meu pai dizer, comparar a gente, comparação é horrível, quando ele dizia assim, que ele queria muito que a gente estudasse, na época certa eu não estudei, eu voltei a estudar aos 41 anos, eu só tinha até a quarta série até os 41 anos, mas eu tive condições de estudar quando era pequena, só que eu burlava, eu inventava dor de cabeça, dor de barriga, e a mãe deixava eu ficar em casa. Eu não era motivada, eu não era induzida a ir para a escola, porque ela aprendeu a desenhar o nome dela em casa, ela não pôde ir à escola, as filhas mulheres não iam à escola, só os guris, e elas aprenderam com os irmãos em casa. E o meu pai, com 10 anos, perdeu o pai dele, ele teve que trabalhar para ajudar a mãe, que ficou grávida, era um monte de filho, ela ficou grávida de 7 meses, imagina, negra, pobre, com uma penca de filho, né? E ele o outro tinha, um tinha 10, outro tinha 11. Então, ele estudou só até a terceira série. Eu não tive aquilo ali, que hoje a gente procura motivar as crianças. Eu acho que eu inventava a história e eles acreditavam. E não ia. E eu fiz diferente com meus filhos. Eu cobrei, eu incentivei, e foram na hora certa. A guria ainda não se formou, tá com 25, tá fazendo educação física. Mas ele dizia assim, aos filhos do meu irmão, e citava o nome do irmão, né? Porque eles estudaram, né? Eu vi muita comparação, muito. Eu me importo muito, mesmo não querendo, me incomoda muito o que os outros falam de mim, o que os outros pensam de mim. Eu estou aprendendo a dizer não, a recém eu não sei dizer, não sabia dizer não. E meio que assim, querendo essa tal liberdade e tomar conta da minha vida aos 57 anos, que eu nunca me mandei, porque casei muito nova, com 16 anos a primeira vez, e durou 25 anos. E depois fiquei mais 6 anos sozinha, casei a segunda vez, durou mais 8 anos. Né? Agora, em dezembro, vai fazer 6 anos já que eu me divorciei. Então, eu nunca fui, eu sempre trabalhei desde os 13 anos, mas eu nunca fui dona de mim, eu nunca tive a minha independência, eu sempre fui muito cobrada pela função do machismo, que no Rio Grande do Sul é bem cobrado isso da mulher, né? E isso está incutido na raiz, assim, desde a infância, as cobranças da infância, foi uma coisa que me incomodou bastante, então eu tenho isso. Aí me dizem, tu não gosta que te fale as coisas. Não, é que existem jeitos e jeitos de falar as coisas. E isso é difícil das pessoas entender. Porque a mesma coisa que tu fala de uma maneira mais formal, num meio de conversa, conversando, é um jeito de falar. E tu partir para cima da pessoa, aonde te parece uma agressão, isso eu não aceito. Meu pai não aceitava bater, né? E ele tirava, e minha mãe era de bater. O castigo dela foi o jeito que ela foi ensinada. E eu também nunca percebi arrogância nele. Hoje, depois da terapia, arrogância, assim, porque como é que eu vou te dizer? Ele era uma pessoa, tô falando de mim, tô falando deles, mas automaticamente eu tô falando de mim, da maneira que eu fui criada, e as coisas que me incomodam e que eu não gosto, que são negativas em mim.
que eu fui criada meio que com imposição, assim, olha, se não fizer isso, que vai acontecer isso, porque teu pai vai fazer aquilo, né? E ele nem era assim, mas era um jeito de impor, tipo, intimidade, medo, né? Então, são coisas que me incomodam. Eu me olhava muito no espelho quando eu era criança e perguntava para minha mãe se eu era bonita, porque eu via as outras mães dizer que as meninas eram bonitas, mas eu não via a minha dizer. Eles beijavam, eles faziam carinho, mas eles não diziam eu te amo, mas eu queria ouvir eu te amo. Então, quando eu tive meus filhos, eu criei eles dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu acho que mesmo castigando e brigando, sempre dizendo eu te amo, porque eu tinha essa necessidade de eu te amo. Porque não tendo esse eu te amo, eu me diminuo, eu me sinto mal, entendeu? Então, é difícil. Pontos negativos, autoestima, a, a dificuldade em viver os tempos de hoje, para mim, é muito difícil de Vou anotar aceitar. aqui. É, A baixa autoestima a gente percebe aí, né, Denise? A baixa é, autoestima, ela causa, é. e aí você Sempre, até notou sempre eu tô tendo que provar que tu pode fazer, ou que tu pode ser melhor, aquela cobrança horrorosa, horrorosa, uma sensação que te dá uma ansiedade, uma angústia, sabe? E traz isso lá da infância para a fase adulta. Eu acho que até nem sei se eu falei 3, mas eu achei que eu tinha falado em 2. Eu não sei se isso dá para dividir em 3, mas na realidade é isso. Aí o que aconteceu? Eu acumulei na comida, me tornei compulsiva, compulsiva a comer. Eu cheguei a uma bariátrica, eu cheguei a 120 quilos. E, na verdade, aquilo, você sentiu o cocô do cachorro do bandido, não é nem do cavalo do bandido. E tu lidar com isso, e tu olhar para isso, e tu aceitar isso, até aí, quantos anos eu levei para isso? E agora sou eu, agora é minha vez. Agora eu quero recomeçar, agora eu quero reconstruir. Lidar com afeto para mim é muito difícil. Com as traições, seja de homem, de mulher, amigas, entendeu? Algo muito, muito, muito difícil. É uma coisa altamente destrutiva. Me levou à nós, depressão por várias nós não vezes, temos deixei de controle caminhar. nenhum sobre o outro, não é? Nós Hã? não temos. É difícil, na verdade, porque nós não temos controle nenhum sobre o outro. Não. Entender. Não é assim, Ieda? Nós temos controle sobre. Nem sempre, às vezes nem sempre. Olha lá, né? A gente se surpreende. Então, nós não temos controle nenhum sobre o outro. Então, fica bem difícil ficarmos na dependência da reação do outro. Eu acho que, assim, o ponto negativo, às vezes eu não tenho, digamos que é a falta de paciência, né? Eu não tenho paciência, assim, questão de horários. Eu sou essa questão da imperatividade em relação a isso. Em relação, assim, eu fico meio que é um defeito, na verdade, né? A pessoa, não é a qualidade. Estou Então, mandando para vocês no WhatsApp, viu? Estou anotando já para ficar anotado para a próxima. Isso. Essa questão digamos que eu não tenho paciência. Então, falta de paciência, digamos, a questão de horários. Em relação assim, à autoestima, eu não tenho, pelo menos assim, eu não percebo. Tem momentos, né? Tem momentos, sim. Até por conta no caso, depois do diagnóstico tal, há momentos que, assim, talvez eu fique observando, talvez o que o outro, não sei se o outro, o que comenta, o que fala, assim, eu tento não absorver. Mas, em contrapartida, também eu sou uma pessoa extremamente, assim, acho que amiga, empática. Hoje já consigo dizer também um não sossegado, como eu falei, né, no outro momento. Eu tinha, desculpa te cortar, que no negativo também é perfeccionista, né? Isso. É querer tudo do meu jeito, mas eu tento, então, mas eu venho trabalhando isso aí. Eu tento me organizar, né, mentalmente, até para o outro entender que dá certo, tal. Então, acaba, às vezes dá certo, às vezes não, né? Mas tem a questão de contrapartida, tem a questão da amizade, né? A pessoa. E também tem dias que a gente não está para ninguém, não está conversa, não está para nada.
Tem dia que não tá. É nato do Eu, ser humano. eu não tenho paciência também, e eu quero fazer tudo a mil, e eu quero, se eu falei, vamos dizer, metade da frase, eu já quero que a pessoa entenda a frase inteira. Tipo, a ansiedade e a angústia me consomem, entendeu? Eu já morro de véspera que nem peru também. Vou colocar Não, aqui, então, ansiedade, angústia, olha só. E aí a Ieda também, não é? Quando desse ponto, a ansiedade também. uhum. Isso é porque o perfeccionista acaba sendo ansioso, né? Que quer, Exatamente. quer que o. E a gente tenta fazer tudo na hora certa, no tempo, mas eu não consigo. Eu consigo fazer as coisas no meu tempo, mas eu não sou uma pessoa organizada. Não, já em questão de organização, eu organizo. Então, é um ponto positivo. Eu me organizo, tal. A questão do tempo, né? Até porque, assim, quanto mais a gente sofre, essa questão da ansiedade, a gente sofre e acaba ficando doente, né? Que vem a depressão, por conta de A, depressão a, e a minha outros. colega de serviços que precisa pensar. E eu sou assim, eu tô fazendo, eu me parece um robô, uma coisa assim, eu descarrilhado, assim, eu vou e puf, executo aquilo que eu tinha que fazer. É Não, isso. E como não. vocês se sentem depois que conseguem, né, fazer, cumprir a tarefa? Estamos, Para mim é comum, é normal, é rotineiro, é o costume, entendeu? Eu fiz e eu tenho que render aquilo. Por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia, mas se eu tiver que ir no médico ou qualquer coisa, eu trabalho 6, mas eu vou, durante as 6 horas, fazer o meu serviço que eu faria em 8. não, eu não chego a tanto. Eu acho que eu me cobro para fazer isso. Não me cobro. Em relação a isso aí, não. Se eu tiver. Os dias de ir para médico, dia de consulta, eu nem trabalho. É que eu trabalho, né? Não, mas eu trabalho também. Só que assim, nesse dia, eu vou para o médico, eu tento compensar em outro horário, porque eu dá para trabalhar em casa e tal. Mas assim, também não fico com culpa nenhuma, não. Eu vou lá para consulta, pego a medicação tal, e aí não tenho as datas tudo certinho, aí eu compenso o trabalho assim, Eu no não outro casa. nada no serviço para isso, é coisa minha, entendeu? É isso. Você trabalha com que área? Uma Trabalha casa de com... família, onde são médicos, os dois, e tem duas meninas, uma com 15 e outra com 13. Fui babá das meninas, hoje elas estão umas moças, não precisam mais, né? Aí eu auxilio outra colega na casa. Mas a gente reveza o horário, não tem problema nenhum para sair, eu não, né, não tem problema para sair. Mas eu sempre fui assim, agora eu já dei uma melhorada com essa questão de me cobrar, depois que eu tive o câncer, eu já dei uma melhorada. Mas tem muita coisa para resolver. Com certeza. E parte da história aí, que você já trouxe a história para a gente, um pouco da sua criação. Eu acho que até os acontecimentos dos últimos anos, desses 8, não com relação ao final do primeiro casamento e depois do final do segundo casamento, as duas separações foram traumatizantes, foram muito pesadas. Eu acredito, eu responsabilizei isso me levou ao câncer. A genética eu podia ter, mas a, engraçado que eu vi, assim, a Di já deve ter visto também, o doutor Laí Ribeiro, uma vez eu vi ele falar que normalmente as mulheres têm câncer de mama, uns 2 anos depois ela teve uma grande perda, ou foi o filho, ou foi um final de um casamento, que é tipo uma estucada, né, no peito. E eu me lembrei de mim nessa época que eu vi esse depoimento, né? Às vezes a gente fica olhando na internet e a gente vê certas coisas que chamam a atenção, né? Uhum. Não, com certeza ele tem relação, questão emocional, por isso que é muito importante. Eu estou muito feliz de poder ter voltado a trabalhar. Eu trabalhei um tempo com um paciente oncológico na época da faculdade, eu fiz estágio lá. Vocês conhecem um pouco da história? Na época Uhum. que no último ano da faculdade, eu estagiei e nem passava pela minha cabeça que eu ia ter câncer um dia.
Nem passar. Depois de 20 anos, olha só que ironia do destino, no mesmo lugar, no mesmo hospital, vou baixar aqui, no mesmo hospital, eu estava lá. Até eu passava pelo corredor do hospital, muito interessante, uma experiência assim. O meu marido, eu lembro, um dia estava do meu lado, um dia que eu estava internada, e eu passando pelo corredor, vendo aqueles quartos, passou como um filme na minha mente, um déjà vu aí. Na época, 20 anos atrás, não tinha tecnologia, aquelas camas de hospital de ferro, de grade, né? E aí, mas é interessante que eu olhava assim para dentro do quarto e eu via a mesma cama de 20 anos atrás, uma coisa incrível. Eu comecei a chorar no corredor, ninguém entendia, eu comecei a chorar no corredor do hospital. E aí eu até falei para o meu marido, uma coisa incrível, olha, eu me vi, eu voltei no passado, uma viagem no tempo. E eu nem imaginava que eu ia desenvolver. Mas, assim, é muito interessante. A gente estava falando sobre emoção, a Denise trouxe aí essa questão. Realmente, depois nós vamos falar um pouco no decorrer dos dias, né? Mais para frente, sobre a frequência de cada emoção. A gente falou um pouquinho na primeira sessão. Cada emoção tem uma frequência. Tem um estudo de um psiquiatra americano, se não me engano. E ele fala sobre ele fez um estudo bem detalhado, cada emoção ele mediu, foi bem uma pesquisa científica, ele tem livros publicados e tal, da escala das emoções. E aí, cada emoção, ela tem uma frequência específica. A frequência mais baixa é a vergonha, vocês sabiam? O sentimento da vergonha. E vai indo, né? Vai subindo a escala de diversos sentimentos, aí os mais baixos aí é a vergonha, a apatia, a tristeza. E essa frequência baixa, o que acontece? Ela influencia no sistema imunológico. Olha que interessante. Eu abri até aqui. É isso aí, olha lá. A escala das emoções. Culpa, ela influencia. Tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, 500. Alegria, paz e iluminação, 700 a mais. E aí, olha, quer ver uma coisa que tu falou aí? Quando eu engolia muito sapo, né? Eu não podia falar. Eu tinha que aceitar as coisas. Ficar quieta. Porque eu ouvi muitas vezes na minha família, assim, meu pai, minha mãe, mas era minha mãe que repetia, assim, ela dizia, e ele também pensava do mesmo jeito, que a mulher não podia falar. No caso do marido, se estava tendo um problema no casamento, se era abusivo ou não, porque se falasse, ela era mais sem vergonha que ele. Então, tu aguentava calado. E aí a vergonha. A Fátima chegou. Olha aí, tá vendo? A Denise o apego, talvez também para tu não passar vergonha, para tu não falarem de ti. Tudo. E aí aquela bola vai crescendo, né? Uhum. A vergonha de não ser bom aluno, né? Que nem os primos, ou a menina bonita, o cabelo lindo. Cheguei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, Denise Caequinha. Ai, legal. Mas faz parte. Mas tá muito bonito. Agora foi por opção, graças a Deus, com saúde. Para tirar a progressiva e vem grisalho e vem crespo agora. Que maravilha! Eu também aboli a essa mentalidade, agora estou com os meus grisalhozinhos aqui também. Ontem, depois que terminou, eu imaginei, eu digo, amanhã as gurias estão de cabelo curto, amanhã as gurias, assim, eu vou aparecer com o cabelo mais curto que elas.
Mas eu não fiz pelos outros, eu fiz para mim. Isso mesmo. Eu já tinha feito isso, eu falei para a Fátima, eu já tinha cortado cabelo assim quando eu era adolescente. Eu vi falar que ele ia. Cortei assim, mas deu ruim no cabelo, misturei as químicas aí, mas eu não fui tão ousada, eu passei máquina 3. Mas eu sabia que ia ficar legal. Quando eu soube que ia cair o cabelo, quer fazer? Tenho. E Gillette depois, direto. E fica outra coisa o cabelo depois quando ele começa a devir. Meu Deus, é outra coisa. Daí ele vem crespo, eu queria nem da Elis Regina, aquele Elis que fica até aqui, né? Mas não tem jeito não, ele é rebelde. Aí quando ele cresce, que ele vem crespo, ele vai vir grisalho, né? Mas eu vou, não sei, acho que vou para mais ou menos o verão assim, depois no inverno eu deixo ele ficar maior. Agora eu vou curtir assim, ó, o ar na careca, o ar gelado, a sensação de liberdade, coisa bem boa. Brinco grande, muito batom. Em vez de gastar com shampoo e creme, agora eu vou gastar com um brinco e batom. Isso aí. Ela não assistiu o filme, hein? Eu ia perguntar, foi motivação do filme? Foi inspiração. Eu vou assistir. Ela não viu. Precisa assistir, Denise. Precisa. Você, a Ieda não vai ver depois. Eu tenho a Ieda assistiu. Só um pouquinho dormir. Assista, vocês vão gostar. Olha, vou fazer assim, Fátima. Eu vou, daqui a pouco eu vou sair, vou deixar uma lição de casa para as meninas. A gente falou hoje um pouco sobre os nossos pontos negativos, pontos positivos. E agora um desafio para a semana que vem. E tanto Ieda como Denise, vocês vão agora, da mesma forma que vocês pensaram de vocês, eu pedi para elas trazerem 3 pontos positivos, 3 pontos negativos que elas veem nelas. Vocês vão pedir para com quem vocês gostariam de poder trocar isso. Então, vocês poderiam pedir, pode ser filhos, marido, quem tiver, né? Perguntar a mesma coisa, como que eles veem vocês. Então, para eles fazerem uma listinha, pode ser um pouco maior, viu? De coisas positivas, de coisas negativas. Isso vai dar problema, isso vai dar um livro. A minha filha vai escrever uma redação. Por quê? Aí eu já passei no WhatsApp de vocês um pouco do que a gente trouxe, o principal aí, tá aí já. Enquanto vocês estavam falando, eu estava digitando. E aí, assim, nós vamos comparar depois, né? O que eles trouxeram com o que vocês falaram. Porque muitas vezes a imagem que a gente passa, a imagem como a gente se vê, não é o mesmo que o outro vê a gente. Uhum. É muito legal. Às vezes surpreende, principalmente do positivo. Às vezes o negativo a gente já sabe. Daí tá, né? Tá que é 3 meio cada que um. Pode ser 5 de cada. Tô boazinha. Geralmente é 10. Mas pode ser 5. Negativo e positivo, é isso? Negativo e positivo. Vocês já fizeram o seu, não tem problema nenhum. Porque às vezes eu peço para fazer e a pessoa ainda não fez, né? Eu dou de lição, olha, faz o seu e pede para fazer. E aí a questão é de se contaminar, porque aí pede para fazer antes de fazer o seu. Mas eu acho que é só isso mesmo. Talvez eu acho que é isso mesmo. Aí não vale, tem que ser real, né? O que você pensa de você e aí depois o que os outros estão pensando de você. Pode ser, não precisa ser muitos, mas é interessante alguém de fora, um amigo sincero, né? Um amigo um amigo, na verdade, falar na cara. Pode ser alguém de fora, um amigo de infância, alguma coisa assim, e dentro de casa também, filho, marido. Sabe quem que eu vou pedir? É bem crítica. Essa é impossível. Vou pedir para minha ex-nora que mora do lado. Ex-nora com sogra não mente. Pode pedir. Tá certo, então.
Verdade. Pedir para uma pessoa que seja sincera, né? Que não tenha medo de dizer a verdade, né? Porque senão a gente não consegue avaliar, né? De uma forma positiva depois. Exatamente. Então, eu vou deixar vocês, e aí a Fátima dá um toquinho depois. Tá, eu acho que eu vou até as 9h30, né? 1h30, né? Legal. Aí você cuida mais ou menos do horário, né? Quando der perto das 9h30, daí eu dou um toque no WhatsApp daí também. Meu celular descarregou. Ui. Coloca. Eu coloco na tomada direto quando eu tô. Eu vou mudar de aparelho aqui. Quando coloca na tomada. Beijo no coração. Eu vou mudar de aparelho. Eu vou mudar de aparelho. Me aceite aí que eu vou mudar de aparelho. Tá bom. Tá bom. A Dia aceita ela aí. Rapidinho. Senão eu fico sem falar. Vou mandar meu outro número aqui, porque eu não gosto de falar com ele no telefone. Vou sair aqui. Agora eu perdi o depoimento de vocês, né? Não sei o que vocês falaram. Tá gravado, Fátima. Oi? Tá gravado. Tá. Não, mas eu digo para mim agora também misturar um pouco com a minha fala, então eu não vou conseguir falar algo sobre... Porque eu não ouvi vocês, né? Mas, assim, nós na verdade, focamos mais nessa questão mesmo, bem pessoal, emocional, dos nossos pontos negativos, dos nossos pontos positivos, o que a gente quer trabalhar, qual é a raiz. A Denise já trouxe bastante informação aí, sobre a infância dela, a convivência com os pais, tem muita coisa aí, as nossas crenças aí que vão... Porque a gente começou a falar do filme, eu contei um trechinho do filme, da essência do filme, que é realmente essa questão de geração a geração. E a moça, ela tinha essa característica, ela dava uma importância muito grande para a aparência, porque começou lá atrás com a mãe, que incutiu muita coisa dentro da cabeça dela, o que era o mais importante, a imagem era uma coisa, tinha que estar acima de qualquer coisa, e isso tornou ela uma pessoa, uma mulher também, que colocou essa imagem acima de qualquer coisa, acima da essência dela, acima do que ela é. Isso. Aí não precisa nem aceitar ainda. Olha. É o mesmo e-mail, eu acho que por conta disso. Tá bom, que bom. Beijo no coração de vocês. Faça a lição de casa. Tá bom. Tchau, boa noite. Boa noite, Di. Boa noite. Vai ficar minha fotinho, mas eu tô. Tá, depois tu volta para encerrar daí. Tá bom. Então tá, meninas, agora é nós. E eu também, assim... Tá quente aí, Fátima? Oi? Tá quente aí? Hoje sim. Hoje tá bem agradável aqui. Tá, de dia tava bem calor. Agora tá mais agradável, assim, a temperatura, mas tava bem calor de dia hoje. Aqui mais 31 graus, eu acho. Aqui eu não sei quantos graus que tá, nem olhei, mas ele tá bem quente. Não tá tanto, eu acho que uns 26 por aí, pela sensação que tem, assim, mas em torno disso. Mas tá bem agradável, assim, tá uma noite bem, dá para até deixar a janela aberta ali, daí entra um arzinho bom. E não precisa usar ar, não é tão quente ainda. Aqui no meu quartinho, no meu escritório, nem tenho ar, não instalei ainda. Aí, quando é muito quente, eu tenho que ligar um ventilador aqui dentro, e aí eu ligo o ar ali na sala e deixo a porta aberta. Só que aí, quando meu marido assiste TV, às vezes atrapalha um pouco o barulho da TV, e o barulho do ventilador também atrapalha, né? Então, eu tenho que ver se esse ano eu consigo um money aí para instalar um arzinho aqui no meu escritóriozinho aqui, que tá difícil. Por enquanto, eu não consegui, mas vamos lá, com o tempo a gente consegue as coisas, né? E eu também, assim, queria trazer alguma coisa sobre esse filme. Eu olhei ele de novo, eu já tinha assistido ele 2 vezes.
E hoje eu dei uma olhada meio rápida ali no YouTube, dei uma avançada, assim, para ir mais rápido, e dei uma olhada de novo. Mas, assim, eu recomendo que vocês assistam ele, e que vocês assistam ele com a mentalidade de autoavaliar essa moça que é a protagonista do filme, que é a principal do filme. Avaliem cada atitude dela, que ela vai ter durante o filme. E procurem, assim, ver, enquanto que vocês estão assistindo o filme, tipo, se colocar no lugar dela, e se sentir no lugar dela. Porque ela, como a Di também falou, né, ela não conseguia viver a essência dela, ela não conseguia viver o que ela era, ela não conseguia se aceitar como ela estava, como ela era, na verdade, não como ela estava. E ela aprendeu com uma criança, o exemplo de uma criança foi dando para ela um novo alento, né, um novo ver, uma nova visão sobre a vida, e com o pai dessa criança também. E outra coisa que, assim, traz muito nesse filme também, que fazer diferente as coisas é um desafio muito grande, porque ele se torna difícil, porque ele não é a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo, né? Então, ela resolve fazer diferente, resolve, no final, mudar até a carreira dela, mudar o jeito dela levar a carreira dela, porque isso também levava ela a assumir a essência dela. Então, o que isso quer nos dizer? Que nós somos uma pessoa única, uma pessoa que tem que trazer na nossa vivência familiar, na nossa vivência profissional, na nossa vivência social, a característica e a essência que somos. Nós não podemos dividir a nossa personalidade, por exemplo. Socialmente, eu sou uma pessoa. No trabalho, eu me porto assim, eu sou outra pessoa. E em casa, eu sou novamente outra pessoa. Então, às vezes, nenhuma dessas personalidades não sou eu mesma. Muitas vezes, a gente precisa se questionar sobre a personalidade que eu estou assumindo. Ela condiz com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu almejo, com aquilo que eu sonho, com aquilo que está dentro de mim. Ela me deixa leve, ela me deixa em paz, ela me deixa feliz. Porque se não é isso que está me trazendo, é porque eu não estou vivendo a minha essência. Então, quando vocês assistirem o filme, vocês levam bastante em conta essas características, né? As atitudes dela, a maneira como ela vai se portar perante as circunstâncias da vida dela que querem lhe tirar a liberdade. Então, ela resolve assumir os cachos dela, né? Resolve assumir o cabelo dela, resolve cortar ele também. Tem uma hora que ela raspa todo o cabelo para provar que o diferente é difícil, mas não é impossível. E ela foi até confundida com uma mulher que tem câncer, né? Porque ela ficou com vergonha, depois ela bebeu e daí ela raspou o cabelo no impulso. Aí, ela saiu na rua outro dia com lenço, aí ela foi confundida com uma mulher que tinha câncer. Daí uma outra mulher passou um número de contato para ela ir visitar um grupo. E aí ela foi visitar um grupo. E lá ela teve uma das maiores lições de vida dela, porque lá realmente tinha pessoas que não tinham raspado a cabeça por opção. Elas estavam lá carequinhas devido ao tratamento. E aí, quando ela percebeu que ela teve essa liberdade e essa iniciativa de raspar o cabelo dela por opção, que nem a Denise fez agora, fiquei surpresa de ver ela ali, eu achei que ela tinha olhado o filme. Não olhei. E aí, então, ela se libertou. A partir daquele momento, ela começou com uma nova visão, uma nova identidade, um novo jeito de levar a vida dela. E o mais incrível é que no final do filme a gente percebe que quando você está bem interiormente, quando você se realiza como mulher, como ser humano,
você consegue atingir tudo na tua vida. Você consegue um cônjuge, você consegue um trabalho, você consegue ser próspera em tudo na tua vida. Mas por quê? Porque primeiro você buscou ficar bem, você buscou ficar em paz, você buscou ficar feliz. E aí a felicidade te traz a gratidão, e a gratidão te devolve a felicidade. Então, não tem como você não atingir as coisas, como você não conseguir as coisas quando você está de bem com a vida. Porque quando estamos felizes, estamos bem, parece que tudo é mais fácil, parece que tudo é mais leve, parece que tudo vem ao encontro. E quando estamos abatidos e estamos tristes, estamos com dificuldade, parece que nada dá certo, porque a gente já vai com aquela energia que parece que suga a gente e deixa a gente fraca, deixa a gente sem ação, sem criatividade, a gente não consegue mais nem exercer a nossa criatividade quando estamos abatidas. Então, nós precisamos estar bem emocionalmente e espiritualmente, para que aí possamos buscar o bem-estar físico e o bem-estar de uma vida saudável também, uma alimentação saudável. Então, tudo isso vem de cuidar primeiro dentro, o alimento que eu preciso colocar dentro do meu corpo, não o alimento comida, mas o alimento mental, o alimento emocional e espiritual. Com esses 3 fortalecidos, eu consigo tudo o que eu quero na minha vida, eu consigo todos os demais. Então, eu queria trazer um pouco também, então, sobre o filme, né? E assim, trazer um pouco para vocês, assim, ouvir um pouco de vocês, sobre, assim, a rotina de vida de vocês na parte, assim, de cuidados com vocês. Cuidados pessoais, cuidados visuais, como vocês cuidam da aparência, como que vocês cuidam da saúde na área alimentar, como que vocês cuidam da saúde da área física, vocês têm uma rotina, algo que vocês já tenham implementado na sua vida. Então, eu gostaria de ouvir um pouco esse lado da vida de vocês, o depoimento de vocês, o que vocês estão fazendo para se sentirem melhor, já estão fazendo, e o que vocês gostariam de fazer e ainda não estão conseguindo fazer. Então, vou deixar um tempinho aí para cada uma de vocês falar, e aí eu vou anotar alguns pontos aqui e vamos lá. O que eu não estou fazendo atividade física, na medida assim que, por conta do tratamento, acho que por conta do tratamento, eu tenho deixado esse lado, assim, no mínimo é uma caminhada de 5 minutos, 10 minutos. Em relação à minha saúde e alimentação, a ter uma alimentação, né, tento ver da melhor maneira a alimentação saudável, vendo os horários, a medicação também no horário certinho. E eu acho que eu tenho, não sei se é um excesso de trabalho, talvez, né? Assim, algumas vezes, assim, embora eu organize os horários e tal, mas eu ainda vejo que por conta não é como, depois de um tratamento, nós não somos mais o mesmo, né? Não. Nunca mais o mesmo. É isso. Nunca então, vamos ser. Isso. Então, acho que essa questão ainda me deixa, talvez eu não, as pessoas, elas, né, por conta assim, que tem que dar esse tempo, eu estava falando antes em relação assim, aos dias de consulta, eu vou nos horários, eu vou nos dias certinho para consulta, eu nunca perdi uma consulta, nunca perdi um exame, tudo na data certinha, pego a medicação. Então, esse trabalho que eu faço na escola, nesse caso, no dia que eu saio, eu faço em casa. Essa parte burocrática que é a escola, que eu tenho como fazer. Agora há pouco mesmo eu estava fazendo, não era nem horário, mas como eu não trabalhei à tarde, eu já agilizei, já terminei, já fechei o computador, entendeu? Mas eu acho que, no meu caso, é a questão mais da atividade física, que me falta. Disciplina, no caso. Mas, assim, eu procuro descansar, eu assisto, tem um joguinho de dominó com o marido, tem uns horários assim de ouvir música, de sair um pouco, tenho evitado por conta também da pandemia, né? Essa questão da imunidade, na verdade, ainda tenho essa restrição, ainda tenho medo, ainda estou usando máscara, até por conta do trabalho, eu tenho esse cuidado eu tenho.
Agora, a atividade física me dá preguiça, na verdade, viu? Vixe, ô preguiça. E faz quanto tempo que você está em tratamento? Vai fazer, no caso, do diagnóstico ou do tratamento? Da primeira quimioterapia, vai fazer 3 anos. Então, tem 2 anos e pouco. Em março faz 3 anos. De diagnóstico, eu tenho 3 anos, que eu vou fazer agora, 20 de novembro. Então, de 3 anos para cá, a minha vida mudou totalmente, né? Eu tinha uma vida muito agitada, para lá e para cá, para lá e para cá. Hoje, assim, já consigo ficar meio que, digamos que, não é acomodada, mas de estar organizando, tal, para não estar extrapolando, porque até porque assim, eu tomo anastrozol. Eu sinto cansaço, dores, aí faço fisioterapia, vou para o psicólogo, tem todo um acompanhamento, e oncologista, mastologista, está tudo sob controle, né? Mas tem que ter esse cuidado redobrado, na verdade. Porque nunca mais a vida é a mesma. Uhum, uhum. Nunca, eu costumo dizer assim, nunca mais a gente vai ser a mesma. Mas a gente tem como ser melhor do que melhor. A gente tem. Com certeza. A gente tem. Só que a gente precisa buscar a qualidade de vida, a gente precisa querer a qualidade de vida. E esse bichinho que você disse aí, ele às vezes incomoda, né? Essa tal de preguiça, né? Mas às vezes a gente tem que também dar umas palmadinhas nesse bichinho aí, show, né? Sai daqui. Eu também não sei de preguiça, eu fico acomodada. Acomodada, diria, né? Ou então, como que se diz assim, não quer sair da zona do conforto, como a gente fala muito. Isso. Às vezes, assim, final da tarde, aí vou assistir algo na TV, ligo o ar e fico ali no quarto de boa assistindo tal, porque assim, de segunda a quinta, eu fico aqui na cidade. De quinta a segunda-feira eu fico no sítio. Então lá é bem tranquilo. Então eu fico lá sem fazer nada. Quer dizer, não é sem fazer nada. Faço essas atividades assim que não fico lá sem fazer nada. Na verdade, eu fico sem fazer nada mesmo, porque me acomodo e fico lá. Sim. Mas eu preciso mudar essa rotina. Mas teria como você criar uma rotina bem gostosa, tanto na cidade como no interior, né? Que tem vários exercícios que até em casa a gente pode fazer, né? Ou até mesmo vídeos de YouTube, ou então alguns alongamentos, e depois que a gente decora os exercícios, a gente faz no automático, né? Porque tudo o que a gente faz, com o tempo, ele vira automático, né? Porque o nosso cérebro processa e ele se acostuma, e quando vê, você está fazendo sem esforço nenhum. Então, eu costumo muito, assim, trabalhar a implementação de novos hábitos na vida da pessoa. Mudar os hábitos nocivos, né? Transformar eles em hábitos bons. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para implementar mais hábitos na minha vida, ou mais rotina, porque a minha rotina já está completa. Então, eu digo assim, então troque alguma coisa. Veja o que você não gostaria de estar fazendo na tua rotina e tira aquele tempo para implementar um novo hábito. Então, o hábito da caminhada, ele é muito bom, mas... assim, pesquisas e estudos realizados, eles comprovam que uma atividade física, tipo uma caminhada, uma bicicleta ou uma atividade física aeróbica, ela só passa a ter o efeito no nosso corpo a partir de 15 minutos de exercício, né? Então, muitas vezes, 5 minutos, 10 minutos de caminhada, ele vai te dar a fadiga, vai te dar o cansaço, mas não vai te dar a sedação necessária, não vai te dar o relaxamento necessário dos teus músculos. Você só vai, assim, acelerar, você só vai acionar os teus músculos, mas você não vai fazer um exercício
suficiente para que eles relaxem, para que eles se contraiam e relaxem, e para que você tenha o benefício da dopamina, né, e da dopamina e da adrenalina que a atividade física libera no nosso corpo. Então, 5 a 10 minutos é muito pouquinho, teria que ser no mínimo meia hora, porque a partir de 15 minutos que ele começa a surtir o maior efeito, né, no nosso corpo, então ele teria que ser no mínimo meia hora. E olha que meia hora não é muito, meia hora passa tão ligeiro, às vezes a gente senta ali, pega o celular, fica mexendo no WhatsApp, e quando vê, foi meia hora, né? Ou uma hora. Quantas vezes, né? Às vezes 1 hora. Então, muitas vezes dá para fazer, mesmo enquanto que mexe no celular, dá para fazer algum alongamento de perna, enquanto que está assistindo algo na TV, dá para fazer alongamento do corpo todo. Então, implementar alguma rotina, talvez assim, não só aeróbica, não só uma caminhada, mas alongamento. Alongamento é muito bom para a gente que toma hormonioterapia, para câimbras, evitar câimbras, e evitar também a falta de circulação sanguínea, que causa o inchaço nos membros inferiores, né, que é mãos e pés. Então, quem faz hormonioterapia tem que cuidar muito isso, porque a gente sofre muito com essa retenção de líquido, né, que se acumula, né, principalmente nas mãos e nos pés. E muitas pessoas incham as pernas também, incham braços, principalmente o braço da cirurgia que se fez, esvaziamento axilar, né, bem complicado também. Isso tudo tem a ver com a atividade física também, com o movimentar-se, movimentar o corpo, porque o nosso corpo, ele é movimento, a vida é movimento. Então, no momento que a gente parar de movimentar a nossa vida, seja ela em pensamentos, sentimentos e ações, ou seja ela de forma física, por exemplo, você ficar sentada muito tempo, você ficar deitada muito tempo, você vai travar. Se você ficar uma semana, por exemplo, só deitada na cama, você vai enfraquecer a sua musculatura, porque você não está mais exercendo força sobre ela, você não está mais se mantendo em pé, por exemplo, né? Então, por que pessoas acamadas, elas decaem tão rápido? Porque elas não usam mais os músculos, né? Então, pessoas sedentárias que ficam muito sentadas, muito tempo na mesma posição, elas também não exercem mais os seus músculos. Então, a tendência é elas ficar atrofiadas, elas sentir mais dores, elas sentir cãibras, elas terem falta de circulação. E aí isso tudo acarreta outros problemas, isso pode causar problemas, a falta de circulação, ela pode causar um problema cardíaco e um problema renal. Muita gente acha que falta de circulação não tem nada a ver com o rim, mas tem sim, porque o rim, ele precisa filtrar todo o nosso sangue, e quando o rim não está funcionando corretamente, ele não filtra devidamente o nosso sangue, então ele vai acabar engrossando e vai acabar entupindo, assim como uma artéria, assim também pode entupir o nosso rim, e ele adoecer, ele inflamar, então a gente pode ter sérios problemas renais também, e com isso daí também, com o sedentarismo, a gente também não elimina o líquido, né, no nosso corpo, e o líquido também é muito importante eliminar para que o rim também funcione adequadamente. Precisa ser muita água no nosso corpo. E para que a água percorra o nosso corpo, limpe o nosso corpo e se vá através da nossa urina, a gente precisa se movimentar, porque se você ficar num lugar sentada e só beber e tu não te movimentar, parece que o líquido nem se posiciona para sair. A mesma coisa que nem comer e não se movimentar, para tudo ali no estômago, parece que quando tu levanta e te espreguiça um pouco, daí parece que aquilo dissolve ou vai, né? Então, isso tudo, o nosso corpo, ele precisa desse jogo de cintura, como se diz, ele precisa de movimento. E tudo tem que ter aquele limite, né? Aquela parte, assim, que diz assim, até aqui eu posso ir, né? Cada corpo tem a sua limitação, mas nenhum corpo é impossibilitado de fazer qualquer atividade física ou qualquer movimentação. Então, todos nós temos condições e temos capacidade de fazer, nós só temos que achar aquilo
que nos deixa bem, aquilo que nos deixa confortável. Muitas vezes não nos deixa tão confortável, porque às vezes no início é difícil, é dolorido, mas a gente precisa enfrentar pela nossa saúde, pelo nosso assim, poder evitar talvez até uma recidiva do câncer, né? Porque a gente sabe que o estilo de vida tem muito a ver com a recidiva do câncer. Sedentarismo, estresse, acúmulo de trabalho. Então, o acúmulo de trabalho, muitas vezes a gente não sabe, assim, não acha uma maneira correta de gerenciar esse trabalho. E aí a gente acaba acumulando, e aí a gente não consegue mais dar conta, e aí isso acaba gerando um estresse muito grande. Isso também não faz bem para nós, pacientes oncológicos. Então, tudo assim tem que ver com muito cuidado aí, alguma coisa assim. Então, eu quero ouvir um pouco a Denise também, e aí eu vou pensando em alguma coisa, Ieda, para mim te ajudar, alguma dica para mim te dar lá no grupo daí para te praticar alguma outra atividade física. Eu vou pensar alguma coisa bem legal, vou colocar lá. Eu gosto de fazer exercício físico, mais aeróbico, e eu parei faz um mês agora, e não estou tendo condições de voltar à academia, mas eu sinto muita falta, nunca fui sedentária, sempre gostei de fazer caminhada. O que tu falou aí dos 15 minutos para musculatura, são 15 minutos para aquecer, né? Então, minhas caminhadas sempre foram, tipo, 1 hora de caminhada e passo acelerado. Sempre gostei de... E até tem gente que acha que eu exagero na academia, no caso da esteira, mas não. Porque tem ali quem coordene a gente, que cuide ali e tudo. É que eu sempre fui de fazer caminhada, sempre gostei. Eu gosto da natureza, é o melhor lugar para mim. Mas se eu for para academia, eu não tenho coordenação para andar de bicicleta, porque se eu for desviar, eu toco por cima de ti. Eu não desvio, eu não consigo. Então, bicicleta e esteira, academia. Principalmente no inverno, para não andar na rua no frio, esse tipo de coisa assim. Eu sou asmática, né? Tem isso. E os meus hábitos alimentares, quando eu tô dentro da academia, eu sou muito regrada. Eu tomo muita água e eu como a comida certa, nas horas certas. Fora da academia, destrambilhou tudo. Ultimamente, não é nem que eu esteja comendo para mais. Eu tô comendo pouco e eu tô enjoada. Eu tenho náusea, dá vontade de vomitar, mas eu não vomito. É uma coisa ruim no estômago, assim, uma coisa. Mas eu acho que é de nervoso. E não estou fazendo as coisas certas, não. Questão alimentar, eu não estou fazendo exercício. Eu chego do serviço direto para dentro de casa para fazer alguma coisa. Na verdade, como tu falou aí, Fátima, sobre a tristeza, aquela coisa toda, eu ando meio que encolhida, assim, eu chego em casa e eu vou direto para a cama. É ruim porque eu não consigo nem tomar banho. E aí, às vezes, eu durmo um pouco, parece que eu não tenho força, e eu me levanto, vou lá, tomo um banho, e se não, vou deixar para tomar um banho no outro dia, que não é meu normal, entendeu? Meu normal é tomar banho todos os dias de noite. Mas ainda dá para piorar mais um pouco ainda. Tem dias que eu não tomo banho nem em casa. Eu vou tomar banho lá no serviço. De manhã, no outro dia. E essa não sou eu, entendeu? Mas é tipo como se estivesse fechando, assim, tipo, uma fraqueza, uma falta de força, assim. E, como eu sou muito agitada, muito ansiosa, eu sou muito acelerada, eu já na primeira aula ali que a gente teve, eu me identifiquei quando tu falou sobre aquela coisa de dizer assim, segunda-feira, pá, vou ter que voltar a trabalhar, né? Dá para mudar. Aí tu tá louco, chega a sexta, pá, coisa boa, vai chegar a sexta, eu trabalho até sábado 1 hora, né? Aí, pá, mas sexta já dá para dar uma saidinha, quem sabe eu vou sair com os amigos, dou uma relaxada, coisa e tal. Mas aí aquilo já não tem graça, já não dá mais vontade, eu tô com vontade de me sentar e eu durmo sentada, né? E aí quando eu deito na minha cama e eu uso a mixilina para dormir de noite, eu não consigo dormir, né? Era 1, agora já passou para 2, já passou para mais, já tem mais
acho que é um Rivotril ali por dia, ainda não peguei ainda. Então, eu sei que quando eu estou fazendo exercício, é bem uma engrenagem assim, que aí eu consigo dormir melhor, eu respiro melhor, eu tenho a fadiga do exercício, né? O corpo não dói tanto assim. E é meio que eu me perco assim quando eu não tenho isso assim. E aí eu como qualquer coisa, como um pinguinho e já não é aquilo ali, tomo pouca água, desregula tudo. Mas a questão toda, eu acho que a raiz disso, o foco disso está lá no emocional, né? Eu tenho essa consciência que é isso, entendeu? Mas aí eu tento reagir, eu vou lá e tento reagir. Mas só que eu não tenho controle sobre isso, eu não consigo controlar isso, entendeu? E tem quem olha de fora e que não entende, mas não adianta, não tem como explicar para a pessoa. Porque é só eu mesmo que vivo e que sinto, é em mim, entendeu? Mas não estou numa fase boa. E aí eu tento me policiar, porque aí o que eu penso? Eu penso assim, mas eu tenho que trabalhar, eu sou obrigada a trabalhar, então eu quero cumprir aquilo ali, e eu rezo para que o dia termine numa vez que eu possa voltar para casa e que eu quero deitar e eu quero dormir. Eu só quero dormir. É isso. Né? E para caminhar também, eu caminho muito rápido. Eu gosto de caminhar, uma barbaridade, eu caminho muito rápido. Mas nos últimos 20 dias para cá eu não estou caminhando. Eu estou me arrastando. E aí é inevitável. Tem quem perceba e que me pergunta, invento qualquer coisa e tento seguir caminhando. Mas é uma falta de força, assim, falta de condicionamento, né? Aí, como tu disse aí, Fátima, o ficar na cama, atrofia muscular por desuso, né? Aí, e o pior é pior. Por isso que tem que usar aqui também, né? Tem que usar aqui também, porque... Que luta para conseguir condicionar isso aqui. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, Denise, assim, o teu trabalho é de segunda a sexta, ou você trabalha sábado também? Sábado até 1 hora. Até 1 hora. E o que é o teu trabalho, assim, a tua função? Eu trabalho numa casa de família e tenho outra colega. E aí tem escada, a gente sobe, desce, né? É um casal e tem 2 meninas, uma de 15 e outra de 13. Que elas se revezam em casa, elas não são... Detalhe, elas têm em casa, mas elas têm muita atividade. Elas têm inglês, têm academia, têm treino. Uma já é atleta aí com 13 anos, né? E aí eu levo elas e saio. Hoje mesmo foi dia de pegar de Uber e ir, voltar. Pega uma, larga a outra, busca outra e aí vai. Mas... É bem assim, não tem uma rotina fixa o teu trabalho, assim, tem dias que é uma coisa, dias é outra. Em função das gurias, quando elas precisam sair pra rua, porque elas não saem sozinhas ainda, a mãe cuida muito, né, ela não deixa. Normalmente agora as gurias estão com muita atividade, às vezes 3 vezes por semana tem essas coisas, e a minha colega não gosta de sair pra rua, então ela diz, tu leva, e aí eu não volto nem caminhando, porque ela já manda o Uber que me leva, é o Uber que me traz de volta. Tá, e aí esse trabalho, assim, pelo que eu percebi, assim, tá te desgastando, te cansando, não é uma coisa que você gostaria de fazer, não é uma coisa que você tem algum sonho, alguma outra coisa que você queria fazer, ou trabalhar em outro lugar. Não tem nada a ver, o desgaste não é em questão do trabalho, assim, é não mental. Não é em questão do trabalho. Não, eu sou formada desde 2018 como técnica de enfermagem, embora não tenha exercido, porque eu pretendia trabalhar até o final de 2019, janeiro, eu ia tirar férias, ia Floripa, tinha peso da categoria, eu queria ver como era lá, porque eu já tinha trabalhado uma temporada lá, mas na área de alimentação. E aí eu descobri o câncer em setembro de 2019, e ali mudou tudo, eu já tinha massoterapia e aí eu já vi que ali eu não podia estar mexendo com o paciente de cúbito do braço direito. E aí também tinha outra coisa. Antes, durante todo o curso, por 2 anos e meio de curso, eu sempre disse que eu não queria morrer como empregada doméstica. Olha aí o preconceito, querendo ou não, se tem.
E aí, a primeira coisa que veio foi um medo muito grande de errar e de matar uma pessoa. Não me achei com capacidade para trabalhar na área. Fiz tudo, mas só que aí, quando chegou do final do curso, no último estágio, eu consegui, eu pensei assim, eu sempre tive isso, assim, lutar, batalhar, eu não percebo pela dificuldade que eu estou passando, aí quando eu chego lá na frente, eu olho para trás, pô, eu passei aquilo ali, eu venci, eu consegui. Só que aí, quando eu cheguei nos últimos 6 meses, eu pensei, eu não preciso provar nada para ninguém, eu já provei para mim mesma, eu consegui, eu posso. Mas o que eu gosto é da administração de uma casa, eu gosto do que eu faço, eu tenho um carinho deles e muito respeito. E eu sentia, e daí eu tive uma depressão em 2015, acho que foi, 2015, 2016, agora não lembro direito, que nem a minha medicação eu não conseguia tomar, me davam na boca, né? Eu deixei de caminhar. E uma das coisas que eu sentia muito era não poder trabalhar e o afastamento das meninas. Eu sentia muita falta delas, né? Claro que eu, né, 16 anos, mas essas meninas, elas tiveram mais a minha atenção, meu amor e meu carinho, embora era uma troca de trabalho e bem reconhecida e tudo, mas elas tiveram mais a minha atenção que meus próprios netos, né? E eu gosto do que eu faço, o serviço não é ruim, eu sou reconhecida, eles têm carinho, respeito por mim, as meninas são muito educadas e tudo, não tem assim, mas é uma satisfação pessoal. Na verdade, eu tenho vontade de, às vezes, eu acho que é meio que fuga, porque eu tenho vontade de mudar, de sair daqui, porque parece que a situação financeira ela não deslancha, né? De 2019 para cá, depois que eu tive o câncer, piorou muito, eu não consegui mais me recuperar, então eu acumulei dívidas e tudo. E aí, e mesmo assim, pinta insegurança, mas e se eu saísse daqui, será que realmente ia melhorar, né? Então, parece que não tem, assim, um ajuste, um lugar para mim, assim, eu sempre sinto muito isso, assim, parece que eu não faço parte disso aqui, eu não me acho lugar nenhum, a realidade é essa, né? E aí eu vivo na luta e, assim, tentando me equilibrar e é isso. Tá, e o lugar onde você mora é seu, é alugado? É meu, E aí você mora com quem? com a filha, 25 anos, está fazendo educação física. Uhum. E os netos não moram junto? Mora pegadinho do lado, que o meu filho construiu sedimentar terreno, depois de 10 anos de casado, ele separou e me deixou a minha ex-nora e os meus netos. E aí esse cara pegadinho ali, de vez em quando, ela até pela janelinha do banheiro, ela me chama. Semana mesmo, ela se preocupa, tu comeu? Como é que tu tá? Ela sabe que eu tô sozinha, ela me chama assim. A gente é amiga, a gente se dá bem. Mas às vezes eu passo até mais de um mês sem entrar ali do lado, porque eu saio tarde, principalmente quando eu estava na academia. Eu saía do serviço 5h30 e eu saía 20 para as 8 da academia, já chegava em casa, era para fazer comida, tomar banho, comer, arrumar alguma coisa em casa, né? Agora, essa semana eu tive 2 vezes ali. Tive um pouquinho ali, agora quando eu cheguei, ela me perguntou, quer entrar? Eu cumprimentei ela, disse, não, eu vou entrar, vou para casa, porque falei para ela, tem uma aula agora, eu falei assim. Mas eu custo bastante ali, não vivo assim toda hora ali. Uhum. Não, um detalhe, não tenho paciência para televisão, vocês vão rir de mim. Eu tenho internet aqui, eu não consigo mexer naqueles botões do controle, eu tenho uma vontade de dar com aquilo na parede. Eu não ligo televisão. Ixi, eu assisto. Eu tenho uma rotina, é assim, eu sou católica, e 6 horas, às 18 horas eu rezo o texto. Isso tem muitos anos, antes de diagnóstico, tem muitos anos, acho que uns 20 anos, uns 10 anos, não sei, 20. E aí eu tenho essa rotina, eu assisto filme, assisto música, e outra coisa, em relação à alimentação, quando eu estou aqui na cidade, eu tomo café e almoço com minha mãe. Eu moro em cima, ela mora na parte de baixo,
E os dias que eu estou no sítio com meu esposo, a gente tem horário de café, que ele, ele tem horário britânico, viu? Ele almoça às 11h30. O café tem que ter almoço, café, então, assim, tem essa questão da companhia, né? De estar sempre junto, estar sempre conversando, de sair para alguns lugares. Eu não tenho E em relação também ao trabalho, eu não tenho nada, na verdade, meu trabalho é muito. Eu não tenho uma rotina fixa, porque assim, tem eu trabalho em 2 escolas. 2 dias em uma e 2 dias na outra. Tem semana que eu não vou nem um dia na escola, porque assim, tem reunião, e como eu trabalho na zona rural, aí tem reunião, tem uma coisa, tem um curso com a psicóloga, e aí é uma rotina assim que não é cansativa, talvez seja cansativa pela distância, né? Mas em relação à rotina, tranquila. Que lidar com crianças, diretamente com as crianças e os professores. Sim. E daí você trabalha online, né? Não, eu estou presencial. Quando eu não vou trabalhar, algumas coisas eu trago para casa e organizo em casa. Eu trabalho presencial. Uhum. Eu não me afastei do trabalho direto, assim, eu não fui para o INSS por conta que foi na pandemia. Então, durante a pandemia, eu trabalhei online, então, assim, não tive nenhuma, né, o salário continuou tudo normal, tá, tudo direitinho, não tive nenhuma mudança, não, em relação ao Sim. salário. E em setembro do ano passado eu voltei presencial, só que assim, alguns dias, quando eu vou para médico, na verdade tem um relatório, né? Então esse relatório ele me dá direito, no dia que eu for para o médico, eu não vou trabalhar, mas eu tento organizar, tá tudo ok. Quando for 20 de dezembro, eu vou ter férias, aí eu só volto em fevereiro, 1º de fevereiro. Agora, Sim. para trabalhar, é bom quando a gente trabalha no lugar que a gente gosta, né? Essa Sim, questão. com certeza. Eu já saí, quando eu tive a depressão, eu fiquei 3 anos fora, mas nunca cortei vínculo, sempre prestei serviço por fora, casa da praia, casa da mãe dela e tudo. De vez em quando via as gurias, ia lá e tudo, passava, entregar chave, pegar dinheiro. Mas eu trabalhei em outras casas de médicos, na verdade, foram 10, 12 anos consecutivos com médicos, assim, aqui na cidade. Mas é o único lugar que eu gosto de trabalhar e que eu gostaria de me aposentar com eles.